Olá pessoal, eu me chamo Luiz Felipe de Souza Ferreira, sou acadêmico do curso de Fisioterapia na Universidade de Fortaleza Unifor e membro da Liga de Ortopedia do curso de Medicina e Fisioterapia. Hoje eu vou falar um pouco sobre tendinopatia de Aquiles. A tendinopatia de Aquiles ela é uma condição clínica caracterizada por dor e edema decorrente da sobrecarga e ao uso excessivo da musculatura. Pacientes com histórico de aumento da atividade física relatam dor no tendão. Pacientes de meia idade com sobrepeso. E a TA ela é uma causa mais comum de incapacidade em atletas devido a intensas exigências funcionais impostas sobre o tendão de Aquiles. De histologia, a gente tem algumas células, que são os tenócitos e os tenoblastos, que formam 95% do elemento celular do TA. O colágeno ele constitui cerca de 90% da proteína dos tendões, ou aproximadamente 70% do peso seco de um tendão. O colágeno tipo 1 ele é o mais comum, encontrado em 95%. A elastina ela vai constituir 2% da massa seca do tendão. Porém, a elastina ela pode sofrer até 200% de tensão antes de ocorrer alguma lesão no tendão de Aquiles. De etiologia, nós temos as disfunções que ocorrem entre os músculos gastrocnêmio e sóleo, a idade, o sexo, o peso corporal e altura, pés cavos, estabilidade lateral do tornozelo, movimentos excessivos do retropé no plano frontal com pronação compensatória e antepé varo. Continuando, em atletas, as alterações no padrão de treinamento, a má técnica e algumas lesões anteriores e treinamentos em superfícies duras, escorregadias ou inclinadas podem predispor ao meu atleta o desenvolvimento de tendinopatia de Aquiles. É importante ressaltar que a carga excessiva sobre os tendões durante exercícios vigorosos e de alta demanda de treinamento físico no que se diz respeito a diagnóstico, classificação e quadro clínico, é realizado pelo clínico o sinal de arco, o teste de Royal-London Hospital, e para que eu tenha um diagnóstico clínico, um diagnóstico na clínica, sem a utilização de exames de imagens, e, dentre outros, o paciente ele tem que referir dor localizada 2 a 100 centímetros proximal à inserção do TA. E essa dor, o paciente ele tem que referir que foi de forma gradual, ou seja, ela começou, deu início de intensidade leve, passou para intensidade moderada e intensidade grave. O paciente ele deve referir dor na palpação na parte média do tendão, para que ocorra o diagnóstico de tendinopatia na parte média do tendão de Aquiles. O teste de Royal London Hospital, nós vamos solicitar que o paciente ele esteja deitado em decúbito ventral na maca, com os tornozelos e pés para fora da maca, uma vez que o testador ele tenha provocado a sensibilidade local na palpação do tendão, com o tornozelo em posição neutra, a posição da figura A à sua esquerda, a gente vai solicitar que o paciente realize um movimento de dorsiflexão do tornozelo e a flexão plantar, ambos de forma ativa, e com o tornozelo em uma máxima dorsiflexão e uma máxima flexão plantar, a gente solicita que o paciente, ou a gente realiza a palpação novamente na parte macia do tendão e o paciente ele vai relatar dor. E de avaliação, exame físico, inspeção e palpação, a gente da fisioterapia, nós utilizamos algumas escalas para avaliar a dor, a rigidez e a função desse meu paciente, seja ele um paciente convencional ou um paciente atleta. Nós utilizamos bastante o Instituto Vitoriano de Avaliação Esportiva de Aquiles, o VISA-A, para avaliar a dor e a rigidez, a medida de capacidade para os pés e tornozelo, o FAN ou a escala funcional extrema, a LEVS, para avaliar a atividade e a participação em pacientes com diagnóstico de tendinopatia média de Aquiles. Ambas dessas 3 escalas elas já foram traduzidas para o português Brasil e já estão disponíveis tanto em algumas plataformas virtuais como em aplicativos. A gente utiliza o teste de resistência ao salto, que a gente dá o nome a ele de Rope Tests, o teste de elevação do calcanhar, o Wheel Raise
e a gente avalia a amplitude do movimento de dorsiflexão do tornozelo, amplitude de movimento da articulação subtalar, força e resistência à flexão plantar, altura do arco estático e dor à palpação. De exame de imagem, o que é mais solicitado é a ultrassonografia e a ressonância magnética. A gente vai perceber sinais que incluem aumento da espessura do tendão, por exemplo, o diâmetro anterior, posterior ou a área transversal. A composição ela deve estar alterada, por exemplo, a ecogenicidade na ultrassonografia e o sinal de intensidade na ressonância magnética e ou a presença de neovascularização, por exemplo, na localização e extensão da atividade na ultrassonografia com Doppler. À sua esquerda, você vai observar a ultrassonografia, a gente observa o espessamento desse tendão, e à sua direita a gente tem também a ressonância magnética na setinha branca, indicando que ocorreu um espessamento do tendão. A intervenção da fisioterapia, seguindo a referência do guideline, ele vai se basear em exercícios com carga mecânica. Esse exercício ele deve ser aplicado tanto de forma excêntrica ou um programa de exercício de velocidade lenta, concêntrica e excêntrica com maior carga para diminuir a dor e melhorar a função para pacientes com tendinopatia média de Aquiles, sem prejudicar a estrutura do tendão. Os pacientes eles devem se exercitar pelo menos 2 vezes por semana, tolerando sempre a dor. Os alongamentos, a gente tem como... Continuando, a gente também tem a reeducação neuromuscular, que visa o comprometimento das extremidades inferiores, que podem levar a cinética ou cinemática anormais, especificamente a sobrecarga excêntrica do tendão de Aquiles durante atividades de sustentação de peso. A gente também utiliza a terapia manual com as mobilizações articulares para melhorar a mobilidade e a função, e a mobilização de tecidos moles para aumentar a amplitude de movimento de pacientes com tendinopatia de Aquiles. O tape, existem evidências sobre a utilização do tape. O tape ele é uma fita elástica que até então ele foi feito para reduzir a dor e aumentar a amplitude de movimento, porém existem evidências que não deve ser utilizado na tendinopatia. A terapia a laser de baixa intensidade, existem evidências do uso, porém não deve ser utilizada na tendinopatia de Aquiles. A iontoforese, que é uma técnica que é um recurso que a gente vai corrigindo, é um recurso que a gente vai utilizar acompanhado com a desametasona, com o intuito de diminuir a dor e melhorar a função em pacientes com
com doença aguda na porção média de tendinopatia de Aquiles. E o dry needling, que é uma terapia combinada de agulhamento a seco com injeção, e a gente recomenda que a utilização do dry needling seja orientada por utilização do ultrassom, e a gente pode também realizar exercício excêntrico para diminuir a dor em indivíduos com sintomas maiores que 3 meses e aumento da espessura do tendão, que tiveram um aumento na espessura do tendão de Aquiles. Os médicos, algumas recomendações médicas, os médicos eles devem aconselhar que o repouso completo ele não é indicado e que esses pacientes eles devem continuar com sua atividade recreativa dentro da tolerância à dor enquanto participam da reabilitação. Os principais elementos do aconselhamento do paciente podem incluir teorias que apoiam o uso da fisioterapia e o papel da carga mecânica, fatores de riscos modificáveis, incluindo o índice de massa corporal, e curso de tempo típico para a recuperação de sintomas na reabilitação. Os médicos não devem recomendar a utilização de talas noturnas, órteses. Existem algumas evidências contraditórias, então nenhuma recomendação pode ser feita para o uso de órteses em pacientes com tendinopatia. De cunho de intervenção médica, uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados de injeção de corticosteroides para todos os tipos de tendinopatia foi concluída. Embora as injeções de corticosteroides elas tenham um resultado benéfico inicial de curto prazo, porém não seja mantido no acompanhamento intermediário de longo prazo, as injeções de corticosteroides elas trazem como complicações a dor após injeção, a atrofia subcutânea e a despigmentação da pele. Também tem evidências que trazem o uso da injeção de glicocorticoides e os AINES para analgesia. E a intervenção médica cirúrgica, eu encontrei na literatura a tenotomia longitudinal percutânea guiada por ultrassom, porém essa cirurgia ela só pode ser feita quando não ocorre falha, quando ocorre falha na intervenção conservadora. É importante ressaltar que quando o diagnóstico de tendinopatia de Aquiles não está claro, a história do paciente, o exame físico e o estado geral do mesmo, a gente opta por fazer o procedimento cirúrgico de tenotomia longitudinal percutânea guiada por ultrassom, porém ela não é a conduta inicial. A conduta inicial deve ser sempre mantida com tratamento conservador, seguido de fisioterapia, para que a gente tenha melhores resultados. Segue as referências e obrigado por assistir a nossa aula.